acho que a vergonha que eu sentia não era exatamente por ser mulher, mas eu acredito que a forma como a maioria dos homens é criado, às vezes faz com que as mulheres acabam se escondendo por medo. Tem muita mulher do lado da minha mãe mesmo. Ela e mais 2 irmãs, e meu pai é o único homem de 5 irmãos, ele é o único homem, então são ele e mais 4 mulheres. A minha avó ficou viúva com 28 anos. São mulheres que sempre estiveram muito preocupadas com o trabalho, até mesmo com o estudo. E realmente acho que lutar para sobreviver, que por conta do histórico delas mesmo, né? São mulheres bem fortes, de temperamentos bem fortes, né? Bem assertivas, bem... Então, eu nunca senti vergonha, né? Acho que eu sempre tive muito orgulho mesmo, na verdade, assim, por conta desse meu histórico familiar bem feminino. Quando eu era criança, a primeira coisa que eu queria ser era bailarina. Meu sonho era ser bailarina. E com o tempo, isso foi mudando um pouco, mas a dança ainda está bastante presente na minha vida, assim. Não mais como profissão, até porque para entrar nesse meio é bem difícil, né? Tem que começar um pouco cedo mesmo para entrar nisso. Mas foi a primeira coisa, assim, que eu queria, era ser bailarina. Depois eu queria ser arqueóloga, indo depois, um pouco mais tarde, para o jornalismo. Mas como uma forma de me desafiar mesmo, porque eu era muito tímida, muito tímida, muito introspectiva. E falar em público era um problema para mim. Então eu já me joguei, falei, vou fazer jornalismo, eu já gosto de ler, já gosto de escrever, eu já achava tipo, um mundo muito mágico, né? Depois, quando a gente entra na faculdade de jornalismo, a gente vê que não é tão mágico assim. E, enfim, né? Foi mais com esse impulso mesmo de desafiar esse meu lado. Acho que deu certo. O yoga, o meu primeiro contato foi quando eu parei o balé. Eu parei e precisava de alguma coisa ainda para continuar me movimentando, porque eu estava em uma rotina que eu fazia 10 aulas por semana. Era bem maluquinha. Fazia 10 aulas por semana, fora os ensaios de fim de semana. Era uma coisa assim que realmente ocupava bastante meu tempo, nos meus dias. Aí, de repente, eu larguei, estava desempregada e fiquei sem fazer nada. E aí eu tinha dificuldade para dormir, coisa que eu nunca tive na minha vida. E aí eu comecei a fazer sozinha. E aí eu comecei a gostar muito. Foi bem importante esse contato, essa parte assim da minha história. Né? Eu acho que o yoga iniciou muitas coisas na minha vida. Eu vejo muitas coisas que parece que o yoga abriu portas assim para várias coisas. Parece meio maluco dizer isso, mas porque não exatamente foram relacionados, mas foram depois que eu comecei assim que meio que essas coisas foram se abrindo mesmo. Comecei assim por fazer e aí eu comecei a gostar muito. E aí eu acabei conseguindo emprego, mas aí era mais ligada à parte de marketing mesmo, numa escola de dança. E lá tinha aula de yoga também. Eu acabei fazendo uma e eu gostei muito assim da professora, de como eu me senti fazendo a aula e aquilo meio que deu um start, assim, falei, acho que talvez seja isso. E aí depois a escola acabou fechando, eu saí também, e aí eu acabei pensando, falei, acho que vou fazer um curso, né, me aprofundar um pouquinho mais
E eu entrei nesse curso, eu não tinha nem intenção de começar a dar aula. Eu falei, vou só ver das qualés isso daí, né? E aí eu acabei, mais por insistência dos meus amigos, né, que eles sabiam o que eu estava fazendo, e eles ficavam pedindo insistentemente para eu dar alguma aula. Não, mas dá aula, dá aula. E aí eu acabei começando assim, né, por insistência dos amigos, na verdade. Porque, como eu falei, apesar de eu ter melhorado bastante essa minha questão da fala e da minha timidez com o jornalismo, imagina, dar aula era uma coisa que estava um passo ainda acima disso. E aí eu me planejei, né? Tipo, fiquei bem ansiosa, tá? Mas deu certo. E aí eu comecei, falei, vou começar com uns amigos mesmo. E aí com o tempo acabou virando minha profissão mesmo. Um pouco tempo até. Uma das coisas mais, acho que diferentes que aconteceram comigo, mais uma vez, mais um privilégio que eu tive por nascer numa família que tem muitas mulheres, é que desde muito cedo eu via mulheres menstruando e conversando sobre isso naturalmente e ficando menstruadas e enfim. Então, quando eu mesma menstruei, eu já sabia o que tinha acontecido. Já fui lá no armário da minha mãe, peguei absorvente e já coloquei, porque eu já tinha visto minha mãe fazendo isso. E essa questão da vergonha mesmo foi uma coisa que foi construída mais no meio em que eu vivia, por exemplo, na escola, né, que ainda mais que meu fluxo sempre foi muito intenso. Então eu sempre estava manchando lá as carteiras da escola, tinha essa aí rolava uma vergonha. Hoje em dia eu já penso que eu não estaria nem aí, normal, mas naquela época tinha essa questão. Mas eu acho que essa coisa ficou realmente mais forte quando eu comecei a me conectar mais com essa questão da minha menstruação. Eu já tinha. Foi quando eu comecei a dar aula, inclusive, de yoga. Eu comprei o meu primeiro coletor, que é o que eu uso até hoje. Eu comprei o meu coletor menstrual. E o coletor ele faz com que você tenha esse contato, né, bem próximo mesmo com seu próprio sangue, que até então te ensinam a esconder, te ensinam que é sujo, que enfim, né? E aí você vê que não tem nada daquilo, que é uma coisa natural, que não tem nada de sujo, que o cheiro é por conta dos absorventes, né? Do contato do sangue com o ar, que oxigena, enfim. E, enfim. E aí começou toda essa conexão mesmo. E aí a gente começa a perceber alguns padrões, algumas coisas. E a gente começa a se questionar sobre várias coisas, né? Nesse meio tempo também eu parei de tomar anticoncepcional e não sei, mas eu vejo muito que aumentou mesmo, inclusive meu interesse com relação ao sagrado feminino e tudo relacionado depois que eu realmente comecei a entrar em contato mesmo com a minha menstruação. Enfim, a gente vai fazendo muitas descobertas com relação a isso, realmente se conhecendo, entendendo. E meu ciclo, como eu falei, que sempre foi, meu fluxo sempre foi bem intenso. Mesmo hoje em dia eu consigo ver variações entre um e outro. Eu inclusive acho até que ele melhorou bastante nesse tempo que eu parei de usar absorvente. Eu na época do balé eu já tinha algumas coisas que eu não percebia. Por exemplo, eu ficava o dia inteiro lá, mas ficava 12 horas ou mais sem comer, por exemplo. Usava diurético, fazia várias maluquices, assim, nesse sentido. Só que na época eu achava que era normal, até porque isso era muito incentivado nesse meio, né? Era normal tomar diurético para dançar, enfim. Isso porque não era profissional, né? Eu fico imaginando no profissional como que não é. E aí depois, eu já tinha começado a fazer yoga, inclusive, por isso que eu falo que foi uma portinha que abriu várias outras. Eu não sei se você conhece
a Diana Garbin, que é a mulher do Thiago Leifert. Inclusive, ela também é jornalista, foi jornalista da Globo por uns anos. Pediu demissão da Globo por questões dessa exigência mesmo com relação ao corpo dela, que já, né, apesar dela ser bem padrão, né, tipo loira alta, olhos claros, enfim, era cobrado isso dela e ela tinha um histórico já também de transtorno, ela acabou pedindo demissão e ela fez um canal no YouTube e publicou o primeiro vídeo, que na época foi a notícia, e foi assim que eu encontrei, né? Que ela falava dessas questões dos transtornos. E aí eu vi aquele vídeo e falei, meu Deus, eu tenho tudo isso. Meio que virou uma chavinha. Na época eu ainda não, como eu falei, eu estava desempregada, né? Eu não conseguia ainda procurar um tratamento com psicólogo e nutricionista, e, enfim, tudo mais. Mas depois, quando eu acho que 1 ou 2 anos depois eu consegui, e aí ficou mais intenso esse trabalho e me ajudou bastante. Mas enquanto eu não podia, eu meio não, né? Eu fui consumindo bastante conteúdos relacionados ao tema para tentar entender e melhorar. E aí eu percebi, né, que eu tinha anoréxica, realmente eu nunca fui, apesar de ter alguns comportamentos relacionados, de ter tido, né, hoje em dia eu não tenho mais, ainda bem. Eu tinha mais coisas ligadas mesmo à bulimia, por conta de comportamentos de compensatórios, né, e dismorfia, que hoje eu ainda tenho um pouco, que é de não conseguir enxergar o próprio corpo como ele é. Isso melhorou bastante também, mas eu ainda tenho. Eu sinto muita falta, assim, eu acabei lembrando nesse período de quarentena de quando eu era criança e de como eu gostava de ter esse contato mesmo com a natureza, e é uma coisa que tem me feito falta e que eu gostaria de ter ainda no meu dia. E talvez minha meta agora seja realmente. Eu não sei se seria bem encontrar um espaço que seja assim, ou adaptar o espaço que eu tenho, mas de realmente conseguir me conectar mais com essa questão da natureza, ou arranjar meios para me conectar mais com a natureza. Não sei se viajando, enfim, eu ainda não encontrei isso, mas eu acho que agora talvez seja isso. Eu lembro até que quando eu era bem mais nova, eu falava assim, né? Ah, imagina, eu quero me casar. Se for para me casar, né? Eu quero me casar bem tarde, assim, e ter filho, né? Mas que nunca quis também. Hoje em dia também não quero. Eu falava que queria ter com 27, 28. Imagina, tô fazer 30. E eu falo assim, não. Eu jogo essa questão, assim, por exemplo, de filho que eu não quero, mas se acontecer também, tudo bem. Eu fico jogando bem lá pra frente, assim, se for pra... Não, né? Os 33, aí eu fico assim. Aí hoje eu já falo que eu não quero, porque é melhor não planejar nada, né? Eu, por exemplo, eu falava que com 21 anos eu já ia estar formada e ganhando bem, coitada, né? Não me contaram assim, que você na faculdade fica rico. Eu pensava que era assim, né? Começar com 21 anos, eu estava na faculdade, eu terminei com 23. Eu ia fazer 23 ainda. Então, nossa, não, eu prefiro fazer as coisas no tempo que elas têm que ser. Então, tipo, eu até faço um outro plano. Uma das coisas que eu gostaria muito de fazer, inclusive, é esse curso da massagem. A criadora dessa massagem, ela ainda está viva lá na Índia. Ela não dá mais o curso, mas ela supervisiona. E eu gostaria de fazer o curso supervisionado
com quem criou a técnica. Essa é uma das coisas que eu gostaria, e gostaria logo porque ela já é uma senhora de mais de 80 anos. Então, é uma das coisas que eu penso, assim. Mas, por exemplo, daqui 10 anos, eu não faço a mínima ideia de onde eu quero, o que eu quero. Não sei, eu vou vivendo, eu acho. Eu, atualmente, eu acho que estudar mesmo, voltar a estudar mais, de forma mais profunda, as áreas que eu tô mesmo. E uma das coisas que tem me aparecido bastante é talvez, porque eu falo talvez porque isso ainda não é uma certeza, mas realmente ter esse contato um pouco maior com a natureza. Eu acho que São Paulo desconecta muito as pessoas, porque tem esse ritmo muito de que não para, né?